Neste Jornal da Noite há um tema também que está a dominar a atualidade, a leitura da decisão final do julgamento de Amadeu Oliveira. O julgamento ficou concluído a 11 de outubro. Oliveira é acusado de 4 crimes. O advogado e ex-deputado da UCID é acusado de 4 crimes, 2 dos quais de responsabilidade de titular de cargo político, um dos quais na modalidade de atentado contra o Estado de Direito e outro de coação ou perturbação do funcionamento do órgão de soberania, e ainda 2 crimes de ofensa à pessoa coletiva. Um julgamento com um certo grau de complexidade. Foram arroladas 22 testemunhas. A 29 de julho, a Assembleia Nacional aprovou por maioria, em voto secreto, a suspensão do mandato do deputado e, neste momento, há esta decisão que hoje é capaz de ser avançada. Eu sigo até São Vicente ao encontro de Valdemar Pires, que está no Palácio de Justiça no Mindelo, para nos dar pormenores em relação a este caso. Valdo, já há alguma decisão? Em que pé que estamos neste momento? Eu sei que tiveste que sair do tribunal a correr para vir fazer este direto. Muito boa noite, Marco Rocha. Boa noite para si que acompanha este Jornal da Noite. Estamos a responder em frente do Tribunal de Comarca Judicial de São Vicente, que tem sido a casa do Tribunal da Relação por esses tempos para julgamento do caso mediático do deputado advogado Amadeu Oliveira. O início da sessão para a leitura do acórdão do coletivo de juízes estava previsto para começar às 4 da tarde, mas só arrancou cerca de 2 horas depois. Perto das 6 da tarde começou então a leitura do acórdão. E durante agora mais de 2 horas, a juíza presidente do coletivo de juízes, a juíza desembargadora Circe Neves, ainda só está a responder as questões que aconteceram na fase preliminar deste julgamento que começou no passado dia 29 de agosto. São várias as questões e a juíza vai dizendo que o tribunal é obrigado por lei a responder a todas as questões que foram colocadas pela defesa e pelo arguido durante a fase preliminar deste julgamento e também durante a fase de audiência de julgamento. Por isso já estamos com praticamente 2 horas e meia de leitura de acórdão e ainda só estamos na fase de resposta do Tribunal daquilo que é entendimento e decisão do Tribunal quanto às questões prévias. Por exemplo, a defesa que alega inconstitucionalidade da prisão de Amadeu Oliveira, o Tribunal diz que não, que tudo foi feito à luz da lei e que o advogado deputado Amadeu Oliveira foi preso dentro da lei da Carta Magna da República, que é a Constituição, e também à luz do Estatuto dos Deputados. Quanto ao facto de ter sido ouvido e que acusou e fez um requerimento pedindo nulidade porque se ter violado o juiz natural, o Tribunal diz também que não, que o juiz que ouviu Amadeu Oliveira durante o primeiro interrogatório, quando o processo era do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República, foi um juiz que estava de serviço nesse dia. O juiz Simão Santo, que hoje já é um dos juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça. Na altura, um dos juízes desembargador do Tribunal da Relação de Barlavento, estando de serviço, ele então ouviu Amadeu Oliveira enquanto arguido para o primeiro interrogatório com o processo ainda na Procuradoria-Geral da República. A juíza desembargadora Circe Neves disse que depois, quando o processo chega ao Tribunal da Relação, e como se costuma fazer em casos que o Tribunal da Relação trata, que são mais casos de extradição de pessoas para outros países, normalmente fazem a escolha do juiz para comandar o processo através de um sorteio. E a juíza Circe Neves disse que foi no caso do Amadeu Oliveira, que era um caso primeiro, que nunca tinham vivido uma situação idêntica, era a primeira vez que estavam a julgar um cidadão que é deputado e também advogado, no caso Amadeu Oliveira, e que fez
como costumam fazer e que mandam as leis que utilizam normalmente. Reúnem-se todos e através de um sorteio, são 3 números, cada um para cada juiz desembargador, e que feito o sorteio, outra vez recaiu sobre o juiz Simão Santos, para então ser o juiz de instrução na fase da pronúncia. A defesa da Maria Oliveira também queria que todo esse processo fosse anulado, alegando a incompetência territorial do Tribunal de Barlavento e que o processo deveria ser enviado para o Tribunal de Relação de Sotavento. A juíza disse que chegaram à conclusão, os 3 juízes que fazem parte deste coletivo que julga este caso, que sim, o Tribunal de Relação de Barlavento tem competência territorial para julgar este caso de Amadeu Oliveira. Já respondeu também quanto ao facto que o que aconteceu em relação ao dia da viagem, da saída do Sr. Arlindo Teixeira de Cabo Verde, que havia uma comunicação interna da Polícia Nacional enviada aos agentes no Serviço de Fronteiras do aeroporto de Cesária Évora e também no Porto Grande de São Vicente, alertando para estarem vigilantes porque não poderiam permitir a saída de Arlindo Teixeira de Cabo Verde, que cumpria uma pena de 9 anos de prisão domiciliar, portanto não podia deixar em nenhum momento o país. A defesa da Maria Oliveira tentou, com o requerimento, dizer que esse documento não podia ter sido tomado como prova, porque era um e-mail que entrava também na esfera da vida das pessoas. Mas a juíza disse que o e-mail é um documento validado por lei e que circulou entre a Polícia Nacional, a direção da Polícia Nacional, e dirigido especificamente para São Vicente, para o Aeroporto Internacional Cesária Évora e para o Porto Grande de São Vicente, alertando os agentes de serviço para terem muita atenção e não permitir a saída de Arlindo Teixeira de Cabo Verde. São essas questões que a juíza está a responder. Até este momento, o coletivo tem negado todas as situações em que os advogados de defesa de Amadeu Oliveira dizem que são nulas. O Tribunal está a dizer que não, que tudo foi feito à luz da lei, respeitando a Constituição, respeitando o Estatuto dos Deputados e também dizendo que a prisão, quando foi feita, era legal, não incorreu em nenhuma ilegalidade pelo facto da acusação de dizer que não havia uma decisão da Casa Parlamentar a levantar a imunidade parlamentar, passa a redundância, do deputado Amadeu Oliveira. A juíza lembrou que a Comissão Permanente tem esse direito. Se a Comissão Permanente pode permitir ao Presidente da República determinar o estado de sítio, e deu o exemplo do caso que aconteceu no estado de emergência durante a pandemia da Covid-19, também tem esse direito e o poder de indicar e autorizar que o arguido Amadeu Oliveira, enquanto deputado, fosse ouvido enquanto arguido neste processo. Também, e disse que isso pode acontecer mesmo ainda não havendo despacho de pronúncia. Portanto, até este momento, a juíza vai lendo e o documento tem 93 páginas. Esta sessão promete ser longa, se não for interrompida, caminha pela noite dentro e daqui a muitas horas vamos saber então o que é que o Tribunal da Relação de Barlavento, o coletivo de 3 juízes, decidiu em relação ao deputado e advogado Amadeu Oliveira. Se sai desta sessão livre e não ser culpado, ou então se é condenado a pena, sabendo que o Ministério Público pede no cúmulo jurídico uma punição única, uma condenação única de nunca inferior a 7 anos e meio. E o lado da defesa, a defesa pede uma absolvição total nos 4 crimes em que o deputado e advogado Amadeu Oliveira está neste momento a ser
julgado, o julgamento já terminou, está a ser acusado, ainda ele é arguido. Não há uma condenação, porque ainda não há uma decisão do acórdão, ainda está a acontecer, e nós vamos entrar para a sala para continuar a acompanhar este processo de leitura do acórdão, que promete ser muito, muito, muito longo, e só amanhã teremos então e saberemos qual vai ser a história a partir deste momento em relação ao deputado e advogado Amadeu Oliveira, se vai continuar preso, condenado ou se vai sair em liberdade. Boa noite, Marco. Muitos pormenores neste caso mediático que tem dominado a atualidade nestes últimos tempos. Hoje é o dia da leitura da decisão final do julgamento do caso Amadeu Oliveira. Já percebemos que vai ser uma noite longa aí no Tribunal de Relação do Mindelo e amanhã traremos mais pormenores em relação a este caso.